Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o porquê pesquisadores geralmente não fazem divulgação científica. A gente escuta muito sobre a importância de fazer divulgação científica, mas a gente percebe que poucas pessoas investem realmente o seu tempo na divulgação. Mostrar para o público geral as coisas que estão sendo descobertas, as coisas que estão sendo relevantes, novas descobertas científicas das áreas diferentes. A gente geralmente não encontra muitas pessoas fazendo esse tipo de trabalho. Isso porque na verdade, não é um trabalho reconhecido. A gente tem muitas pessoas dentro da universidade fazendo pesquisa e elas não têm tempo para fazer essa divulgação. Isso porque divulgação científica dá muito trabalho e essas pessoas elas não vão receber nada para fazer a divulgação. Na USP, a gente trabalha com um tripé. A gente tem o ensino, a gente tem a pesquisa e a gente tem projetos de extensão. Muitas vezes esses projetos de extensão têm como objetivo divulgação científica. Entretanto, não há uma cobrança para os pesquisadores fazer tal trabalho. Ninguém cobra dos universitários ou até dos professores fazer essa divulgação. E a gente sabe que se a gente faz, a gente não recebe nada por isso. Apenas vai estar lá no nosso currículo que a gente trabalhou um pouco com divulgação científica. A gente tem muitas funções, como eu já falei em outro vídeo para vocês. Vou deixar inclusive aqui no card para vocês, se vocês quiserem assistir. Mas a gente tem muitas funções. E a nossa função principal, quando estamos fazendo pesquisa, é publicar um artigo. É isso que vai fazer com que você arranje um melhor trabalho. No concurso público, o que vai contar e muito são quantas e quais publicações você fez. Então, sabendo disso, muitos pesquisadores e professores, eles focam em publicar os seus artigos e não na divulgação em si. A divulgação científica ela não é nada fácil. Não é fácil transformar uma linguagem científica, uma linguagem técnica, em algo palpável para o público em geral. Por isso, muitos pesquisadores têm dificuldade em explicar de maneira muito simples para que as outras pessoas entendam a relevância daquilo. Não é fácil a gente fazer esse transporte de linguagem. Muitas pessoas, inclusive, criticam que falta explicação, que não é bem assim, mas a gente não pode levar cada aspecto técnico, porque senão as pessoas não entendem. Então, fazer esse trabalho é um trabalho árduo que, infelizmente, não é uma profissão. Quem geralmente faz a divulgação científica são jornalistas, são pessoas que gostam de ciência e querem divulgar, são professores que não estão recebendo nada por isso e assim por diante. Então, é claro também que isso vai refletir no número de pessoas que estão fazendo essa divulgação. Creio que a divulgação científica com o YouTube, com redes sociais, tem aumentado um pouco, pelo menos. Entretanto, as pessoas que fazem a divulgação científica estão competindo pela atenção das pessoas com coisas que muitas vezes chamam muito mais atenção, como, por exemplo, o entretenimento, jogo de futebol, reportagens recentes e assim por diante. Então, apesar de termos bastante pessoas, ou pelo menos pessoas relevantes que têm bastante seguidores fazendo esse tipo de divulgação, a gente, por outro lado, também tem muita competição. Geralmente, as pessoas chegam no trabalho e elas não querem escutar sobre novas descobertas científicas. Muitas vezes, elas querem ter um entretenimento, então dar risada, assistir uma série mais leve. Então, apesar de termos bastante pessoas, bastante vídeos hoje em dia sobre divulgação científica, nós também estamos lidando aí com uma concorrência bastante
bastante pesada, que é o entretenimento. Outro ponto que temos aqui no Brasil, inclusive, é que as pessoas, elas saem muitas vezes do ensino médio sem uma boa base científica. Isso é, elas não conseguem compreender de fato qual é a importância da ciência, como a ciência é feita, por que ela é tão relevante. Essas são questões que os alunos, eles precisam saber, eles precisam ter o conhecimento do método científico. Infelizmente, nós temos uma educação de baixo nível aqui no Brasil em geral e as pessoas não sabem responder essas questões que deveriam ser simples. Portanto, quando é apresentada uma divulgação científica para aquela pessoa, seja de qualquer área, muitas vezes ela não consegue compreender porque ela não tem uma base sólida de ciências. Então fica mais difícil ainda para os divulgadores científicos transmitirem essa reportagem, essa notícia, essa descoberta científica para quem não tem uma boa base. Para essa pessoa não vai fazer nenhum sentido. Precisamos levar em consideração também que o Brasil, ele é um país católico, ou pelo menos ele tem muitas pessoas que têm uma crença, que têm uma religião. Infelizmente, muitas pessoas acham que por ter uma crença, elas não precisam entender de ciência. Por acreditar em Deus, elas não precisam então entender como a ciência funciona, porque afinal sempre tem esse embate de ciência e religião, sendo que são coisas totalmente diferentes. Muitas pessoas então que têm alguma crença, infelizmente se fecham para a ciência. E aí elas nem procuram muitas vezes sobre entender como o universo funciona, quais são as explicações científicas e assim por diante. Então a gente tem um público muito grande que talvez nem se interesse em saber coisas do mundo científico. Infelizmente, porque são coisas diferentes, religião não pode ficar debatendo aí com ciência, apesar de sempre ter esse debate. Com certeza, a minha maior motivação é mudar um pouco isso aqui no Brasil, é trazer a ciência de uma maneira mais leve, mais prática, mais didática, porque é necessário que todos nós entendemos qual é a importância da ciência, o que ela nos mostra, como ela pode nos favorecer e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e até o próximo vídeo.